sequência ao estudo do processo administrativo, como nós falamos no bloco anterior, o processo administrativo ele visa garantir os direitos dos administrados. E a lei não deixou de fora. Aí no artigo 3º e 4º, ele trouxe os direitos e as obrigações, ou seja, os deveres dos administrados. Olha o que ele diz no artigo 3º. São direitos dos administrados. Ser tratado com respeito. Beleza? É direito dele. Então chegou na administração pública, tem que ser tratado com respeito. Ter ciência, vista dos autos, fotocópias e conhecimento das decisões. Então é direito dele. Inclusive, ele pode fazer juntada de documentos antes da tomada de decisão pela administração. Princípio do informalismo. Alegações e apresentação de documentos antes da decisão. Está previsto aí. Direito a advogado, de forma facultativa. Então, é facultado a ele, não fere a Constituição, conforme prevê a súmula vinculante número 5, se ele não tiver um advogado constituído no processo disciplinar. É uma faculdade que ele tem. Então, isso é um direito do administrado. Além desses direitos do administrado, ele tem também deveres, não é só direitos, porque o próprio processo visa assegurar o direito dele, mas ele tem que ter também lealdade com a administração ao iniciar um processo ou defender-se dele ou ser parte dele de alguma forma, seja mediante recurso, inclusive não participando do processo originário. E aí nós temos o artigo 4º, os deveres dos administrados, que são os seguintes: exposição da verdade, então ele não vai mentir, né? Vai expor a verdade. Lealdade, urbanidade, boa-fé. Então ele tem que ser uma pessoa de boa-fé, como todo negócio jurídico exige e toda relação. Aí, inclusive esse princípio da boa-fé, a boa-fé objetiva aí, a boa-fé subjetiva. Tem que ter, prestar informação, esclarecer os fatos e não agir temerariamente. Então, ele não vai dar início a um procedimento administrativo de forma temerária, né? Ele vai ter indícios de que ele tem algum direito, ele vai pleitear, através do direito de petição, alguma garantia que ele tenha. Então, nós temos aí os direitos e os deveres dos administrados. Outro ponto importante do processo administrativo é quem são os legitimados para iniciar um processo e para recorrer de um processo administrativo. A lógica é bem simples. Quem é legitimado para iniciar um processo é legitimado também para recorrer. Então você encontra na própria lei os legitimados para iniciar um processo, bem como também para recorrer deles. Lá no final da legislação fala quem são os legitimados para os recursos. Aí nós temos aí, ó. Quem são os legitimados como interessados em um processo administrativo? Pessoas físicas ou jurídicas que iniciem o processo como titular de direitos ou interesses individuais ou no exercício de direito de representação. Pessoas que não iniciaram o processo, mas têm direito a interesse que possam ser afetados pela decisão a ser adotada pela administração. Organizações e associações representativas no tocante a direitos e interesses coletivos. Pessoas ou associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos. E aí diz no artigo 10 que são capazes para fins de processo os maiores de 18 anos, ressalvada a previsão especial em ato normativo próprio. Então, se você é maior de 18 anos, tem um interesse legítimo, você é legitimado para iniciar ou para recorrer em um processo administrativo. Em relação à competência do processo de suas decisões, esse é um dos dispositivos que eu considero mais importantes da lei do processo. Vai do artigo 11 ao 17 e fala sobre a competência para a prática de atos dentro de um processo administrativo. E aí tem algumas informações importantes. Por quê? Lá no artigo 11 já inicia dizendo que a competência é irrenunciável. E como característica da competência, eu vou trazer mais algumas. Então nós temos aqui, ó, vem comigo. A competência tem como característica ser irrenunciável. Então está previsto aí, né, na própria lei, no artigo 11 da Lei 9784. Ela tem como previsão ser inderrogável, então ela não pode ser extinta, salvo se for por lei, não por vontade do administrado. Ela é imprescritível, então não pode sofrer uso capião, o esbulho. Ela é intransferível, mas ela pode ser objeto de delegação e avocação nos casos não proibidos ou permitidos em lei. Quando você olha
para essas características chama a atenção de ser muito prefixo negativo, né? Irrenunciável, inderrogável, imprescritível, intransferível. Mas ela pode ser objeto de delegação ou de avocação nos casos autorizados ou permitidos pela lei. Essa delegação aqui, ela é discricionária. E quando você não quiser mais que ele continue como objeto de delegação, você vai revogar a delegação, não é avocar. A avocação é quando você chama para si a responsabilidade. Na avocação é sempre uma situação excepcional e transitória e exige necessariamente hierarquia. Já a delegação, então exige poder hierárquico. Já a delegação, ela não necessariamente exige hierarquia. Eu posso delegar a um outro órgão que não está estruturado dentro da mesma hierarquia, por uma questão de índole econômica, técnica, jurídica, territorial. Então, se não houver impedimento da lei para delegar, é admitida a delegação. Só que existem casos em que não haverá delegação. Esses casos estão previstos aí no artigo 13 da lei. Então, a Lei 9784, no artigo 13, traz situações que não admitem delegação. Quais são os casos que não admitem delegação? São os casos de, conhecido como cenoura, competência exclusiva, ato normativo e decisão de recursos administrativos. Então, se você vai ter um ato para a prática de competência exclusiva, não admite delegação. Se esse ato é de decisão de recurso administrativo, não admite delegação. Se esse ato é para alguma decisão de edição de atos normativos, não admite delegação. Então, se não tiver nessas três possibilidades, se não houver nenhum outro impedimento legal, você pode fazer delegação. Sempre uma questão de índole o quê? Olha aí no slide, no finalzinho, ó. Técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Então, num desses aspectos aí, você pode, se não houver impedimento legal, fazer o ato de delegação. Beleza? Bom, avocar é chamar para si a responsabilidade, enquanto que delegar é atribuir a outra em determinada competência. A delegação é um ato administrativo discricionário em que, quando não é mais interessante para a administração, ela revoga. A avocação, ela é sempre excepcional e transitória. Então, quando você faz determinada avocação, ela vai se exaurir naquele momento e vai se extinguir ali mesmo. Beleza? Então, isso é em relação à diferença de avocação e delegação. Conforme a gente já havia falado no artigo 13, eu tenho atos que não podem ser objeto de delegação. Então, aí ele fala, ó, caráter normativo, decisão de recursos administrativos e matéria de competência exclusiva. Então, é o chamado cenoura, CE, né? Competência exclusiva, NO, atos normativos, edição de atos normativos, RA, decisão de recurso administrativo. É sem o U mesmo, é cenoura, só para você não esquecer. Então, são objetos de vedação de delegação, beleza? No artigo 14, diz que tanto o ato que delega, ou seja, atribui a outra aquela função, quanto o ato que revoga é publicado por meio oficial. Então, se admite delegação e revogação, o ato é discricionário. Vou chamar a atenção pelo seguinte aqui também. Quando você delega uma competência para alguém, você não está transferindo a sua competência para ele. Você está permitindo que ele também seja competente. Por isso que você, quando não quer mais que seja objeto de delegação, você revoga a delegação. E aí ele não volta a ser sua, ela nunca deixou de ser. Então você extingue a possibilidade daquela pessoa fazer, mas a competência permanece com você, porque ela nunca deixou de ser sua. Beleza? Bom, outro ponto importante da lei do processo. Diferença entre estar impedido ou ser suspeito no processo administrativo. Você sabe qual é a diferença de ser impedido ou suspeito? Vou já te adiantar. Impedimento são critérios objetivos. Suspeição são critérios subjetivos. Mas eu vou explicar isso tudo para você logo depois no nosso próximo bloco.